ninguém sabe direito o que diferenciar fala e linguagem. Deu para perceber aí, né? E os caras são estudados, né? São da área. Agora, para a psicanálise, o que interessa é a linguagem ou é a fala? E essa é a preocupação do Lacan. Falar é diferente de pensar, é diferente de escrever. Isso, né? E ele fala assim, claro que quando estamos falando, estamos usando a linguagem. Uhum. A linguagem é utilitária. Uhum. Né? Eu vou usar ela do meu jeito. O que nos interessa é qual é o jeito que você usa, porque o como você usa a linguagem, né, traz alguma coisa do seu inconsciente. A linguagem é alguma coisa que já existe. A fala é sua. Como ela já existe, você já vem determinado por ela. Você já vem inserido numa linguagem que está já estabelecida. Você inclusive pode ser agente de mudança dessa linguagem, né? Você não é só o usuário dela. Aí eu estou fazendo o quê? Inserindo alguma coisa num código de linguagem. Se Lacan vai desenvolver, ele quer mesmo essa polêmica, ele deixa o pessoal ficar falando, né? Vai continuar, inclusive, e depois ele vai falar, mas o que interessa mesmo para nós é como é que se articulam os significantes. Como é que nós usamos a linguagem, né, como fala para nos expressarmos. Eles estão falando, mas tem uma coisa aí que tá sempre envolvido dois sujeitos. Ou duas máquinas, né? Algumas pessoas já estão falando da comunicação entre máquinas, né? Você pode dar o nome que você quiser. Aí ele só dá um exemplo que ele fala assim, não, mas se o camarada faz, daqui a pouco ele fala, né, uma mensagem, um náufrago, né, que faz uma mensagem numa garrafa d'água, né? Aí ele fala assim, mesmo assim, ele tem a intenção, na hora que ele põe essa mensagem na garrafa, de que alguém a leia. Mensagem é tudo isso que passa de uma pessoa para outra, né? Aonde é que ele está querendo chegar, né? Ele está deixando os caras falarem porque ele quer chegar, mas tem gente que leva uma mensagem, aí ele está se referindo ao inconsciente, ao sujeito do inconsciente. Ele não está dando esses nomes, mas por trás ele está querendo que eles observem, né, que o sujeito do inconsciente muitas vezes é esse que tem uma mensagem, mas ela é oculta, que é o que a gente chama de trauma. E esse trauma é uma mensagem inconsciente, ela está lá, ela é, vamos dizer, emitida para o eu, mas nós não sabemos, nós não conhecemos. É mais ou menos como uma mensagem que está dentro da garrafa, mas eu não sei quem escreveu. Fui eu mesmo que escrevi, mas eu esqueci que eu escrevi. O quanto dessas mensagens desconhecidas, né, inclusive com informações desconhecidas e estão trafegando, né, do nosso inconsciente para o consciente o tempo todo no nosso dia a dia, né? Quando estamos acordados, quando estamos dormindo, né? E está nos afetando muitas vezes em atitudes, em respostas que estamos dando, interpretações que estamos fazendo do mundo. Assim, as mensagens, as informações, não importa a maneira que vocês queiram falar, elas estão lá, só que elas não estão quietas. Então, se o inconsciente quer, de alguma forma, ter mais liberdade, a gente não sabe se isso é verdade ou não, né? Nós podemos imaginar que sim, ele vai ter mais liberdade com o analista do que com a esposa, com o filho, com o pai, com a mãe, tá certo? Porque o eu está dominando essas relações. Está dominando também a relação do analista. A gente fica batendo, né, muitas vezes, esse eu para ver se ele dá uma liberadinha, né? Batendo, que eu digo assim, não para fazer um novo eu, tá? Não é a linha lá da psicanálise do ego. Batendo, que eu digo assim, é fazendo várias perguntas uma em cima da outra, tentando fazer aquele giro de visão da pessoa, ponto de vista diferente.
para ele controlar menos. Ele sempre vai controlar. É disso que o Lacan está falando. Ele está falando assim, nós não estamos preocupados com se é mensagem, se é informação, se é isso, se é aquilo, né? Então, assim, daqui a pouco ele vai dar alguns exemplos que você vai ver. Foge do normal, vamos dizer assim. Ele vai usar teoria de jogos, ele vai usar cibernética. São exemplos que alguns a gente já viu parcialmente, né? Zeros e uns, né? Ele fala assim, como é que uma máquina consegue, né? E olha que estava bem primitivo, era o ano de 54, né? Mas com 0 e 1, como é que ela consegue fazer tudo que faz? Que redução é essa? Né? E hoje nós estamos reduzindo o mundo a 0 e 1. Está tudo nos computadores. Celular, imagens e conversa, tudo 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Quer dizer, como o nosso cérebro funciona, ligado, desligado. A sinapse, né, passa o sinal ou não passa, é um transistor, é a mesma coisa. Nós armazenamos tudo que armazenamos, toda a memória que temos, também numa sistemática de 0 e 1. Muito mais sofisticada do que a de um computador, mas é 0 e 1. Ou o sinal passa, ou o sinal não passa, fica bloqueado. Né? 0 não passou, 1 passou. O computador faz isso. Ele chaveia, né? São chaves de liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. É que nem um interruptor de